Tá bom. Olá a todos, bem-vindo ao episódio do TourQuest. Eu estou aqui hoje com o escritor, assim se pode chamar, escritor Brígido Ibanhas, vai nos falar da sua vida, da sua obra e também do que é mais principal que eu considero e é o tema hoje do nosso podcast, que é o livro do Silvino Jacques, O Último dos Bandoleiros. Ok, doutor? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Hoje eu sou escritor, né? Já tem várias obras publicadas, né? E dentro das obras, o teu estilo, assim, seria o quê? Seria um historiador, vamos dizer assim? Qual que é a Eu sou principal? memorialista, né? Memorialista. Eu acredito que toda a sociedade deveria preservar a sua memória. Então, eu faço o registro, pesquiso e faço o registro da memória de setores da sociedade, né? Principalmente da sociedade de classe média, classe baixa, e normalmente não tem um representante, um escritor que faça esse registro de memória. Isso para que o nosso povo se sinta enaltecido, se sinta valorizado, né? A autoestima é muito importante nesse. E qual foi o primeiro, então, que despertou essa questão da necessidade de registrar os fatos históricos? Primeira obra? A primeira obra, eu diria que é a história do Silvino Jacques. Foi a primeira. Desde criança, eu via meus pais. Eu acordava na madrugada, assim, porque eu era pequenininho, dormia ao lado de um quarto separado por um biombo nós chamávamos. Então eu escutava meus pais conversando, meu pai e minha mãe, e eles falavam, volta e meia falavam, Silvino Jacques, eu escutava aqui o Silvino. E aquilo foi ficando assim, gravado. Quando meus tios também, na época de frio, chegavam em casa para tomar mate com meus pais, eu ficava lá no cantinho da cozinha, escutando as histórias que eles contavam, porque meus tios também se envolveram muito nessa história do Silvino Jacques. Meu tio Bernabé foi um companheiro do Silvino aqui, quando ele estava na região de Porteira e na Revolução em 32. Então, mas isso nós estamos falando, tempo de criança, isso em Bela Vista? Isso é em Bela Vista Norte. Naquela época era Bela Vista, né? Então, eu nasci no Paraguai porque meus pais se passaram para o Paraguai por conta da perseguição do próprio Silvino Jacques. Meu avô, por parte do meu pai, acabou morrendo por conta dessa perseguição. E a família da minha mãe também foi perseguida. Meu avô perdeu a vida também nessa história, por parte da mãe. Então, a família achou melhor mudar para o Paraguai. E acabei nascendo lá por conta disso. E, por ser filho de brasileiros, a lei permitia, eu fui registrado como nascido em Bela Vista, num bairro chamado Nunca Te Vi. Bastante conhecido, famoso, Nunca Te Vi. Até já mereceu uma obra literária da Raquel Naveira, a nossa grande escritora, né? Então, eu escutava essa história, fui gravando. Aquelas histórias que meus tios contavam, tomando mate ali e tal. E ali eu fui crescendo ouvindo essas histórias. Quando eu fui seminarista, tive contato com a literatura internacional e nacional, e isso me despertou o interesse pela literatura. Eu já tinha essa vontade assim, de escrever alguma coisa, quando era menininho, já andava rascunhando alguma coisa. Mas o seminário me ajudou muito, nesse sentido de conhecer as obras literárias, né? E quando saí de lá, servi ao Exército, em Bela Vista, no 10º, e logo entrei no Banco do Brasil. Foi ali que realmente o quebra-cabeça começou a se formar, porque no banco você tem acesso, conversa com fazendeiro, com pessoas mais velhas que participaram, conheciam essa história. Então, trocando ideia, quando eu fui formatando, vamos dizer assim, um roteiro da vida do Silvino. Além do meu pai, que conheceu ele pessoalmente, conviveu com ele, minha mãe também. Então, foram os primeiros depoimentos que eu tomei. Então foi assim, uma construção de vida, quase. Assim. Construção Não de foi um vida. dia que decidiu fazer a obra. Não.
decidi fazer a obra no final dos anos 70, passar todo aquele trabalho, né? Fazer uma gravação já com as pessoas que foram testemunhas primárias, né? Porque secundárias eu ouvi falar que foi assim, né? Primária não, eu estava lá, né? Eu estive lá. Então eu fiz essas gravações, tenho elas todas, inclusive com o que foi designado delegado Porcírio dos Anjos, delegado de captura, que acabou liquidando com o Silvino Jacques. Então, vamos falar um pouco dessa construção da obra, assim, por exemplo, como que é o processo de construção? Além da memória aí, familiar que você teve, mas o dia a dia, o passo a passo para conseguir esses documentos, foram onde? Assim, foram testemunhos gravados, foram órgãos públicos, onde que tinha essas informações sobre a vida dele? Então, o Silvino Jacques, naquela época que eu comecei esse trabalho de pesquisa, bom, como falei, começou desde a infância, né? Então, foram os relatos dos meus parentes e tal, depois de pessoas conhecidas que viveram aquelas situações como testemunhas primárias. Bom, mas depois você precisa ampliar a tua pesquisa para documentos. Eu tive uma ajuda muito boa nesse sentido com o coronel Eleri Barroso, do 10º Regimento, onde eu havia servido. Então, eu fui conversar com ele, falando da história do Silvino, e eu levei para ele de presente fotos sobre o 10º que ele não tinha. E ele falou para mim que ele estava construindo, montando um museu do 10º. 10º é o de Bela Vista. 10º Regimento de Cavalaria de Bela Vista. E que aquelas fotos, aquelas imagens seriam muito bem-vindas para o... E nisso ele se prontificou também a me retribuir a gentileza com uma obra escrita por um capitão, escrito à mão, onde esse capitão fala praticamente da Revolução de 32, né? E ali ele me disse o seguinte, não é para xerocopiar, não pode xerocopiar. Você, se te interessar alguma passagem, você anota à mão e tem uma semana você me devolve, né? Porque era um sigilo, né, sobre a obra. Muito bem. Ali eu consegui muitas informações. E ele me passou também cópias de documentos que ele tinha no próprio Exército sobre questionamento que os superiores faziam, como que estava o banditismo, como que era o Silvino Jacques, Então eles dão informações não só do grupo do Silvino, mas também do grupo que já estava em sua perseguição, que era o grupo dos Santos, né? Do senhor Círio dos Santos. Então, esses documentos consegui ali no próprio 10º Regimento. Então, porque é até interessante falar isso, né? Porque como que era o cenário do Estado, quer dizer, o então sul do Mato Grosso, né? Como que era esse cenário que ele ficou aí, o Silvino Jacques, acho que 10 anos aqui pelas terras do Mato Grosso, né? Como que era o cenário todo, a formação econômica, política do Mato Grosso, para onde o Silvino veio parar aqui? Então, para entender a atuação do Silvino aqui, é muito importante a pessoa se localizar na época, nessa década, né? Década política, onde teve década de 30 ali, né? Teve a ascensão do seu padrinho, que o Silvino Jacques era afiliado do Getúlio Vargas. Então, teve a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Então, isso trouxe uma mudança aqui na região sul do antigo Mato Grosso. Você sabe que o antigo Mato Grosso do Sul aqui, o antigo Mato Grosso, nessa área, parte do sul aqui, não conseguia se conduzir bem com Cuiabá, com Mato Grosso. Sempre havia teve até atropellos, né? O Bento Xavier, por exemplo, a gente pode lembrar, divisionista. Já existia essa vontade de se desvincular do Mato Grosso, né? Então, já havia aqui uma política quase que independente do Mato Grosso, onde aqui os latifundiários, como sempre, né, como até hoje, eles
deter o poder político, né? E financeiro também, com certeza. Então, precisa também entender os costumes, tradições naquela época desta sociedade sul do antigo Mato Grosso. Porque a proximidade com o Paraguai teve grande influência nessa região. É o que já não teve influência em Cuiabá. Mas aqui, né, na nossa região aqui, teve sim muita influência e tem até hoje, né? Tem até hoje. Então, eu achei que seria interessante situar o leitor dentro dessa década de política de uma turbulência, de tentativa de separação e de combate ao governo federal, por São Paulo e aqui essa região, se juntaram, né? E também situar o leitor dentro do que era costume, tradições naquela época. Os costumes paraguaios, a culinária paraguaia, que foi se introduzindo nessa região de fronteira e foi avançando, né? Foi avançando. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Quando você coloca o leitor, então, dentro daquelas tradições, dentro daquela situação política, dentro daquela conjuntura política, aí você consegue contar a história do Silvino Jacques com tranquilidade. Precisou todo esse levantamento do Estado na época que o senhor vivenciou e tal. Bem, aí a obra é lançada em 86, o senhor me falou isso? Né? 30 de maio de 86. 86 tem o sucesso que teve, mas para quem está nos ouvindo, bom contextualizar aí é o seguinte, a essência da história do Silvino Jacques é como que ele veio parar do Rio Grande do Sul aqui para o Mato Grosso. Qual foi o fato que fez com que ele viesse para cá? Bom, ele mesmo conta a sua história, em parte, nessa caminhada que ele teve lá no Rio Grande do Sul. Ele nasceu lá em São Borja, né? Cresceu por lá, já era um adolescente meio problemático, né? É porque naquela época também São Borja era fronteira com a Argentina ali. Então, ele já tinha um costume. Você sabe que o gaúcho ele tem uma tendência belicosa, né? De tantas guerrilhas e que eles passaram, né? Já ainda mais naquela região de São Borja. Muitas pessoas importantes saíram daquela região, o próprio Getúlio Vargas, né? E outro presidente também que saiu daquela região hoje está enterrado lá, o que foi o presidente foi deposto na ditadura, né? Então, ele nasceu nesse ambiente de violência, de confronto, coisa e tal. E ele passou pela brigada militar, saiu como sargento, e como ele tinha essa proximidade com Getúlio, na área política, coisa e tal, foi nomeado fiscal da linha férrea de Santo Ângelo. E nisso que ele foi nomeado, ele foi com um tio dele, Prudente Neves, foram comemorar num cabaré lá do Bolinha. Que esses relatos eu tenho todos feitos por um professor que morou em São Borja, e esse professor fez levantamento de tomou depoimentos das pessoas naquela época e me passou. É um professor que morou em São Leopoldo, mas já é falecido. Bom, nesse cabaré ele se mete numa encrenca. Ele era muito ousado, muito temerário, e não gostava de ser passado para trás. Então chegaram algumas mulheres novas lá no cabaré e os homens ricos fluíram lá naquele momento e ele ficou preterido ali de lado, deixado de lado. E ele se sentiu humilhado e, em um dado momento, ele não aguentou mais. Perguntou se o teto tinha algum buraco, né? Aí o parente que estava com ele já falou, não tem. Aí ele já arrancou o revólver uns tiros para cima, né? Que era até é uma bagunça. Cabaré normalmente é meio nesse estilo, né? E a partir dali a patrulha estava na porta, né? Para proteger os ricos ali, entraram,
A patrulha entrou e ele trocou o tiro e feriu um militar ali. Bom, teve que fugir, teve que fugir. E nessa fuga, ele acabou sendo perseguido por uma patrulha, né? Bem comandado por um oficial que era filho de um fazendeiro muito poderoso daquela região lá. E ali perto do Passo Borba, onde passa o Rio Uruguai para Chapecó ali, ele vinha já com a ideia de passar para cá, de vir para Mato Grosso. Mas ali se chocou com essa patrulha, ele acabou matando esse oficial e teve que voltar para trás. Ele também se feriu, né? Acabou sendo preso, escapou da prisão. E esse latifundiário começou uma perseguição dura em cima dele, ferrenha mesmo. E ele percebeu, e o próprio padrinho dele percebeu que o mais certo ele era vir para cá, como era costume. Naquela época, muitos... Nós falamos sulistas. Eu acostumei dentro da minha família, o pessoal da fronteira de Bela Vista ali, a gente não usa muito o termo gaúcho, nem catarinense, é sulista. Né? Então, era costume dos sulistas naquela época, fosse foragido, vir para essa região. Então, e nessa época, os sulistas que vinham, eles faziam essa rota, né? Eles saíam do Rio Grande do Sul, jogavam o gado para o Uruguai, Argentina e subiam via Paraguai, né? Foi a rota esse que ele fez? Esse era o caminho mais comum. Só que a primeira tentativa que ele fez, que ele veio por tentar passar ali perto de Chapecó, ele estava desviando essa rota porque ele sabia que ele ia ser perseguido ali também. Naquele caminho. Né? Mas não teve jeito, ele acabou se chocando com essa patrulha. Né? Então, quando decidiu mesmo de vir, ele recebeu uma ajuda financeira, né? Até conheci o senhor, ele já era bem de idade quando eu encontrei com ele. Ele me deu depoimento em Jardim. Ele foi o estafeta, eles falavam estafeta, que a cavalo carregava as coisas, né? Então ele era o cara que levou o dinheiro para ir no Afore, entregou para ele se mandar para cá. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande ainda. E aí ele teve condições de fugir. Mas esse dinheiro era da onde? De quem? Bom, é melhor... Não é melhor não contar? Agora, o senhor citou um fato aí de toda essa narração, mas também existia o testemunho dele de próprio punho, porque ele era não é poeta, fazia os versos, né? Sim. Ele foi um grande trovador. Naquela época, começou... Você sabe que a trova, tanto gaúcha como nordestina, principalmente o Lampião também fazia suas histórias lá e muitos trovadores contavam a história dele, as partes, né, da sua vida. Então, o Silvino também era moda naquele tempo, né? Mas esses arquivos dele tinham quem que... Décimas gaúchas, chamou Décimas gaúchas. São 277 trovas, né? Muito interessante. E que ele deixou por escrito, foi até publicado em um folhetim que era vendido nos trens para os passageiros, né? Quando ele contava essa história que eu acabei de falar, da morte esse entreveiro lá no Cabaré do Bolinha. Relatava tudo. Relatou tudo. E aí ele faz esse caminho e entra ali por Bela Vista? A entrada dele entra por Bela Vista. Em Bela Vista, ele conheceu alguns conterrâneos. Lá em Bela Vista, tinha muitos, naquela época, chamam coronéis, né? Sulistas. Vieram ali, eram latifundiários e tal. A família Loureiro, esse pessoal, principalmente, fizeram amizade com ele, né? Já sabiam, por questões políticas até, né? Era afilhado do Getúlio Vargas e tal. Só que ele não conseguiu ficar muito tempo em Bela Vista, porque um dia ele estando num bar lá perto do 10º Regimento, chegou um senhor que
trabalhava na linha de trem lá onde o Silvino foi fiscal, né? E ele conhecia o Silvino. Então, ele estava no bar, lá perto do 10º. Chegou esse senhor que estava de férias e foi conhecer ali. Eu visitar algum parente também que já tinha vindo do Rio Grande para aí. Encontrou, viu ele lá, no balcão. Aí ele cumprimentou e tal, perguntou o nome dele, né? Aí o Silvino, que tinha usado um nome falso, falou: meu nome é Valdemar Pereira. Falou: não é Valdemar, você é o Silvino Jacques. Né? Então, aquilo ressoou ali, né? Que o nome do Silvino já era conhecido um tanto ali. E ele ficou preocupado com isso, né? Porque dava pista para o latifundiário lá do Sul, né? De repente chegar e ameaçar. Então, ele, por orientação ali da liderança ali de Bela Vista, foi para Porteira, que naquele tempo era chamada Porteira, hoje Caracol. Né? E ele se estabeleceu assim no alto de uma colina. Ele até montou um bolicho, nós chamamos um bolicho, com a casa dele ali. Do lado, uns 500 metros mais ou menos, morava o meu avô, Narciso Ibanez. Era açougueiro, então ele conhece bem a história do Silvino. Era uma colina num lugar alto. Eu conheci Porteira quando era menino, era adolescente, porque eu era coroinha, ia com o padre Raimundo, ele ia rezar a missa lá e me levou por 2 ocasiões. Então, a gente via a colina. Daquela colina onde ele construiu o bolicho, ele via a estrada que descia de Bela Vista para chegar em Porteira. Então, ele conseguia ver qualquer patrulha, qualquer movimento. O Silvino era estrategista militar de grande capacidade. Então, ele escolheu ali justamente por conta disso. Então, ali se estabeleceu. E ficou ali no começo, ele não revelou, não continuou revelando o nome, continuou mantendo o pseudônimo, né? E se deu bem. Meu tio, Bernabé Cristaldo, tornou-se grande amigo dele, porque meu tio gostava de música. E ele também tocava sanfona, né? Então, eles faziam muita serenata. Meu tio era boêmio. E ele também era, né? Que não tinha, não trouxe ainda a família do Rio Grande, né? A dona Zanir. Então, eles faziam serenata, tocavam baile, né? Então, ficaram sendo conhecidos. E o que era o serviço dele? Ele comprava, começou com um bolichinho, comprava um gado aqui, revendia ali. E nessa andança de pequenos negócios que meu pai conheceu ele também. Agora, uma parte, aí o senhor fala, então, quando ele vem, apesar dessa, vamos dizer, fatalidade, esse problema que ele teve no Sul, quando ele chega no sul do Mato Grosso, ele se estabelece, assim, entre aspas, como um cidadão comum. Ele tenta viver essa vida. Ele não tem essa... Ainda não é chamado de bandoleiro, vamos dizer assim. Não. O bandoleiro foi bem mais para frente. Ele era um cidadão bem quisto pelos pessoal ali de Porteira, né? E Bela Vista também, quando ele chegou, né? Só quando ele foi reconhecido que ele sentiu que poderia ter alguma dificuldade, por isso achou melhor ir para... Isso era muito comum. Era muito comum o pessoal não querer ficar na fronteira, porque a fronteira realmente é um lugar um tanto perigoso, né? Então, quando tinha alguma questão assim mal resolvida, eles preferiam ir mais para dentro, mais para o interior. E aí, ali ele fica em Bela Vista quanto tempo? Mas ele tem algum problema ali ou não? Ele continua essa vida de só não teve problema. Foi só não, em Bela Vista ele foi até ser reconhecido por esse funcionário da ferrovia. Não, digo, Caracol, Caracol. Caracol, ele fica até quando ele comete o assassinato do cônsul paraguaio, e ali a família dos Santos se levanta contra ele, e ali já, antes disso, ele já tinha começado a perseguir Paraguai. Formou-se uma comissão
da sociedade ali, é uma pequena vila, né? Mas formaram uma comissão, o João Braga, que era o cara que sabia escrever, fez uma carta e o pessoal assinou, pedindo por Getúlio Vargas tirar o afilhado dele de lá, porque ele estava matando o Paraguai, estava causando problema ali para aquela pequena sociedade. E esse senhor levou em mãos o Getúlio, mas não adiantou nada. O Silvino ficou sabendo dos pessoal que tinha assinado, ou abaixo assinado lá da carta, e aí começa a perseguição em cima dele. Foi aí o meu avô, tinha sido um dos que assinaram, foi muito perseguido. Então, aí começa ele se descolar daquela sociedade de porteiras, e com a morte do cônsul, ele realmente ele é obrigado a mergulhar no bandodeirismo. Porque o que era o bandodeirismo? Andava em bando, não tinha outro meio de vida, o meio de vida seria o trabalho, o serviço de epistolagem, né? Crimes, e contrabando, todo tipo de né? Mas aí ele vai, vamos dizer assim, para a clandestinidade, já estava um pouco, né? Mas aí ele vai, entra Porto Murtinho na história ou não? Ou não? Porto Murtinho era tudo ali era Porto Murtinho naquela época. Mas ele não vai para clandestinidade, vamos dizer assim. O nome dele tão ressoava tão forte assim, com essa proximidade do Getúlio, que era impossível ele vamos dizer, ser um clandestino. E quando ele vai para essa missão de bandoleirismo, ele também recebe nos bastidores apoio do Exército. Esse também é importante citar. É por isso que a força que ele tinha, né? Ele recebia munição, recebeu uma piripipi, que era uma metralhadora, naquela época, das mais avançadas, né? Então, ele se mantinha armado e tinha um acordo também com a própria patrulha do Exército, o destacamento lá de Porteiras, que era comandado por um conterrâneo dele, o Coronel Cancela Santiago, com quem eu servi também. Olha só como são as coisas. Então, esse coronel, ele determinou que quando a patrulha se chocasse com o grupo do Silvino, atirassem para cima. E o Silvino também fazia esse jogo, atirava para cima. Então, dava a impressão que eles estavam se tiroteando, mas, na verdade... Mas esse apoio do Exército na época é devido ao quê? A Revolução de 82? Tem a ver? Em parte, sabe que Getúlio, isso não vai encontrar em livro de história de nenhum historiador, mas se analisar profundamente o desempenho do Silvino Jacques na Revolução em 32, vai entender que a vitória do Getúlio na Revolução de 32 se deve em grande parte ao Silvino Jacques. Por que? Eu explico. Quando estava já começando os preparativos para a Revolução, que aqui nessa região sul do Mato Grosso, formou-se o que eles chamam de coluna bronze, dos latifundiários que se opunham ao governo do Getúlio. Que o Getúlio falava em reforma agrária e isso desagradava a todo latifundiário, né? E eles tinham poder. Então, começou a se montar essa coluna bronze e, por outro lado, o Silvino recebeu a incumbência de formar também um grupo para dar combate a essa coluna, aos latifundiários. Então, ele começou lá em Porteiras. E nisso foi meu pai, meu tio, se juntou ao grupo que ele foi chamando. Ele começou com 150 homens que conseguiu juntar lá e saíram numa fila indiana em direção a Bela Vista. Naquela mesma
a estrada que ele via do bolicho dele, Uhum. eles subiram. Então, o povo via. Isso é uma coisa que ficou na memória do pessoal. Viam aquela fileira de gente com lenço vermelho, que ele, para poder distinguir Uhum. quem que era do lado do Getúlio, usava um lenço vermelho. Tá? O que vinha lá do Rio Grande do Sul, Maragato, essas coisas assim. Colorado. Então, eles foram para Bela Vista. Eles marcharam para Bela Vista. E lá em Bela Vista, chegando, eles foram direto no 10º. E no 10º eles foram recebidos e receberam a orientação para ficar na invernada Reiúna, que é um invernado que fica atrás do quartel, é um invernado muito grande, onde o quartel faz exercícios, né, com os soldados e oficiais, né? Então, eles ficaram lá. Um determinado momento, quando a coluna bronze chega em Bela Vista e se prepara para atacar o 10º onde eles estavam, né? Eles vão para frente, vão para a guarda, e lá, não sei se você conhece Bela Vista, ali tem uma praça grande em frente do 10º. De um lado está o quartel, do outro lado a igreja. Uhum. Aquela igreja estava em construção pelos padres redentoristas. E aquelas pedras grandes da construção estavam ali amontoadas. Então, os chamados revoltosos ficaram ali atrás daquelas pedras, e ali eles atiravam na guarda, e da guarda respondiam, né? E foi os primeiro tiroteio que saiu ali na Revolução em 32. Agora, essa coluna bronze que o senhor se refere aí era formada por civis comandado pelo latifúndio, né? Sim, era. Ficou dividido, né? Em Bela Vista, por exemplo, o, o, o contingente militar lá do 10º se dividiu, né? Alguns ficaram do lado dos revoltosos e outros ficaram do lado dos legalistas, que falavam do pessoal que apoiava o Getúlio, né? Uhum. Então, houve a divisão. E essa divisão já vinha com alguns de ponta porã, já vinha militar também no meio, né? Não era uma coisa assim, não, o exército é para cá, Institucionalizado, assim, né? não, Era meio... a revolução era desse jeito mesmo. Então, ali teve um episódio interessante, Saladino Nunes, um latifundiário daquela região de Bela Vista, família tradicional. Ele se incomodou com a metralhadora na guarda, no quartel, que ficava ali pipocando contra ele. Então ele resolveu, à noitinha, ele resolveu montar no cavalo, pegou o laço, né? Esse pessoal é muito bom no laço comprido, foi e atropelou lá a guarda, tentar laçar a metralhadora para sair com ela carregando, né? Mas o cara estava esperto lá, o cara que estava com a metralhadora, deu uma rajada nele, assim, cortou ele no meio, né? Caiu ali, morto. Bom, aí a bandeira branca para poder retirar o corpo do cara e tal, mas perceberam que ali já não dava mais para ficar. Então, eles tinham que se deslocar em direção a Porto Murtinho, porque Bela Vista não trazia nada relevante para a Revolução. Eles iam acabar se tiroteando, se matando ali, mas não significava muita coisa. Agora, Porto Murtinho significava. Porque quando a Revolução de 32 estourou, em São Paulo, a primeira providência do Getúlio foi fechar o Porto de Santos, do Rio, fechar para não entrar armamento do exterior para esse pessoal, os revoltosos. Só que aqui em Porto Murtinho entrava pelo Rio Paraguai. Os barcos e tal subiam o rio, descarregavam em Porto Murtinho o armamento que depois era levado para São Paulo. Então, Porto Murtinho precisava ser tomado. E o Mato Grosso do Sul teve uma participação importante, né? Por causa do general Kingler lá. Isso, ali uma coisa interessante, né? O general Klinger, né? Ele foi um personagem muito interessante,
que ele assumiu o comando dos revoltosos das forças militares e tal, e civis também, né? Por quê? A, a ideia do divisionismo sempre esteve assim no anseio, né? E essa ida do comandante aqui do exército aqui para assumir o comando geral das forças revoltosas fortificou isso, né? Que eles queriam se desvincular de Cuiabá, não se davam, nunca se deram bem, o pessoal, a sociedade aqui com Cuiabá, né? Então eles viram ali a oportunidade de, de, de avançar com essa divisão, né? Tanto assim que para poder definir melhor essa proposta, já preparando o terreno para uma mudança mais para frente, já se falava num território separado, no Mato Grosso, né? Alguns pesquisadores, como Hildebrando Campestrini, por exemplo, fala muito dessa questão do estado de Maracaju. O movimento divisionista ali foi grande, né? Profundo, assim. Começou antes da Revolução. Bento Xavier já tinha se batido, né? E, então, era um anseio antigo. Então, com essa ida do Klinger para comandar isso parece que ia se tornar realidade, né? Ia se tornar realidade. Bom, continuando a questão das tropas ali em Bela Vista, então o pessoal, os legalistas que apoiavam o Getúlio, saíram na frente para marchar em direção a Porto Murtinho, que a ideia deles era chegar e tomar Porto Murtinho. E atrás iam os revoltosos, né? E não muito distante, volta e meia eles tiroteavam. Aí foram até um acampamento à margem do Rio Perdido, que é da região ali de Porteira, né? Mais para cima acamparam os legalistas e mais para baixo os revoltosos, não muito distante. E o Silvino, como era um grande estrategista militar, ele chamou naquele momento os companheiros ali que estavam liderando a tropa ali no caso, né? Fala tropa, mas tinha militar e tinha civil também, né? Então, ele formulou uma ideia. Ele convocou 36 homens escolhidos por ele, que ele conhecia, né? E marchou com eles à noite, em direção dos revoltosos. E lá, amanhecendo, no dia eles chegaram perto do acampamento dos revoltosos, estavam dormindo, né? Eles cercaram o acampamento e despejaram bala. Porque a ideia dele, e eles conseguiram, tiveram sucesso, era explodir o caminhão de mantimento e de munição. E ele conseguiu. Então, quando ele viu que conseguiu, ele botou para recuar, né? Meu tio estava muito animado, o tio Bernabé estava muito animado com o tiroteio, né? Não escutou o assobio, porque eles tinham combinado, né? Assobio longo, que era para recuar. Não escutou direito naquele meio do barulho, né? E continuou atirando. E o Silvino passou por ele, ele era muito amigo dele, né? Falou, vem por aqui, Bernardo. Pegou ele assim e correram, porque por onde os outros foram, já não dava mais, porque o pessoal já tinha trancado ali. Então eles se atiraram num curicho lá, meio atravessaram meio de qualquer jeito, mas conseguiram escapar. Então, essa história é muito interessante, assim, do ponto da estratégia que o Silvino usou, porque ao destruir o caminhão de munição e mantimento, ele deixou praticamente nu os revoltosos. Sem condições de Sem continuar. condições de fazer um ataque. Uma pausa. O relato do teu tio Bernabé. Ele você conseguiu pessoalmente dele? Sim, ele relatava isso. Foi um dos que mais assim contribuiu, porque, como eu falei, quando o Silvino Jacques chegou em Porteira, ele era um companheiro de boemia, né? Então, convivia, fizeram
tio lá cortou poste para um pedaço de terra que ele arrendou para ele colocar. Então, ele conhecia bem.